Oi, gente, tudo bem? Não repara a bagunça aqui atrás, mas aproveitei esse tempinho que, ó, as princesinhas estão aqui, acabaram de mamar, estão tão bem calminhas, pra vir aqui responder algumas coisinhas que às vezes as pessoas perguntam. Então, vamos lá. Então, a pergunta principal, né? Como é que foi, né, a minha gravidez, como é que eu descobri que eram gêmeas e tudo mais. Então, gente, a Helena, né, eu falo que é a Helena, porque eu sempre falei que se eu tivesse uma menina, ia se chamar Helena. E aconteceu que no comecinho da gravidez, com 9 semanas, né, eu fui fazer ultrassom, o médico me disse que era uma menina, que era um bebê. Um bebê só. Tudo bem, né? Comecei já os meus preparativos que era um bebê. Só que aconteceu que com 15 semanas eu fui fazer outra ultrassom e o médico me falou uma surpresinha. E o médico pegou e deu um susto. Ele pegou e falou assim: Ué, na tua outra ultrassom o médico não falou que eram 2 bebês? Gente, eu quase caí pra trás. A sorte que eu tava deitada, que se eu não tivesse deitada, eu acho que eu já tinha desmaiado ali. Aí eu falei assim, não. Aí ele disse, sim, são 2 bebês. Estão sendo gerados na mesma placenta. Não tinha como ele não ter visto antes e tudo mais. Eu falei assim, tipo, meu marido e eu ficou assim, como assim dela? Não, são 2 bebês. E assim, ó, são da mesma placenta e é 2 meninas. Daí eu fiquei em choque, assim, eu falei, não, que eram 2 meninas, eu sabia, né? Porque eu tinha feito aquele sexagem fetal, né? E tinha aparecido realmente que era uma menina. Eu fiz uma revelaçãozinha, assim, bem só entre eu, meu marido e meu enteado, né? Que eu tenho um enteado. E daí revelei no dia do meu aniversário, né? Fiz um bolinho, fui na confeitaria, fui né, na confeiteira, dei o papel sem eu ver o que era, para ela fazer um bolinho de revelação e tudo mais. E ela fez que era rosa dentro, então na minha cabeça era a Helena. Era a Helena, era a Helena. Na hora que ele falou que eram 2. Gente, você não tem noção, eu quase pirei. Eu fiquei uns 2 dias assim, pirada, como é que eu ia criar 2 crianças. E 2 crianças, né? Botei na minha cabeça. Se Deus mandou, é porque eu vou ser capaz de ter 2 crianças. Mas eu pensava, meu Deus, como é que eu vou ficar enorme, eu vou ficar com barrigão. E assim, eu entendi por que eu passei tão mal no início da minha gravidez. Eu passei muito mal, assim, de desmaiar, de vomitar. E aí eu entendi. O médico me explicou que eram hormônios duplo, que realmente. Aí a minha ficha caiu e daí eu já comecei a planejar tudo pra ser 2 e graças a Deus, minhas 2 princesinhas. Não imagino como que seria eu não ser mãe de 2. Hoje eu não sei como que seria ser grávida só de uma e ter tido só um bebê. Eu não sei. E sobre o primeiro médico ele não ter visto, né, que eram 2 bebês, todos os outros médicos que eu fui depois, né, de acompanhamento, não sabem como é que ele não viu que eram 2 bebês, porque como tava na mesma placenta, a Bia tava escondidinha atrás da Heleninha. É a única explicação que tem. E aí, né, como toda gravidez de gêmeos é de risco, eu tinha que a cada 15 dias, uma semana sim, uma semana não, no início da gravidez, eu fiz acompanhamento na maternidade, né? É uma maternidade muito conhecida aqui em Florianópolis, né? É a maternidade Carmela Dutra,
É uma, nossa, maternidade antiga, mas muito conhecida e muito boa, por sinal. E daí eu tinha que ir no começo, a cada 15 dias eu tinha que ir pra fazer a ultrassom, pra acompanhar elas. Aí, até então, tudo certo. Aí, mais ou menos com umas 22 semanas, mais ou menos. Eu fiquei um mês, assim, uma semana sim, uma semana não, assim, eu fiquei um mês e pouquinho. Aí aconteceu que a Beatriz, ela acabou, que elas eram univitelíneas, né, elas são da mesma placenta, só que elas tinham sacos gestacional separados. Cada saquinho dela, elas tinham cada um seu saquinho de alimentação. Então a Beatriz, ela tava com o saquinho com mais líquido que a Helena. E daí acabava que podia acontecer delas se prejudicar, né? O desenvolvimento de uma da outra. A Helena podia ser prejudicada pelo desenvolvimento da Beatriz de estar roubando os nutrientes da Helena, né? A Beatriz, ela sempre foi mais gordinha, aí, né? Mais gordinha, tava roubando da irmã dela. Tô falando de ti. E daí eu tive que ficar sendo acompanhada toda semana. Eu tinha que ir toda semana fazer ultrassom. Eu tenho, gente, pra mais de 20 ultrassom, tá? Assim, ó, pra mais de 20 ultrassom eu tenho, porque eu tinha que fazer muito ultrassom. Então, só pra ver, né, se eu tava tendo nenhum empecilho, se a Helena não tava sendo prejudicada, mas graças a Deus, esse aumento de líquido foi até o final. A Helena realmente, ela tinha menos líquido, mas nada que prejudicou ela. E então eu fiquei sendo acompanhada, assim, o tempo inteiro, toda semana, o tempo inteiro eu tinha médico me acompanhando. Assim, a única coisa assim que eu não posso dizer que foi uma complicação, foi que eu sempre tive anemia, né? Sempre tive, por não comer direito e tudo mais. E na gravidez eu sabia que isso ia acabar me prejudicando de alguma forma, ainda mais duas, né? Então, eu tive que tomar toda a gestação. Toda a gestação eu tive que tomar ferro na veia. Então, eu tenho muitas fotos, muitos vídeos de eu tomando ferro na veia. Então, eu tinha que tomar 2 vezes na semana. Todas as segundas e todas as sextas. Todas as segundas e todas as sextas. Eu tomava ferro. Isso foi muito bem pra mim, foi muito bem pra elas, principalmente, né? Porque realmente elas me sugaram muito. A minha anemia foi extrema. Então, eu tive que tomar na veia direto. E demais foi isso, né? Ali a parte da minha gestação. Elas nasceram de 35 semanas, né? No caso, foi prematura, né? No calendário de gestação, elas eram prematuras. E que nasceram antes porque a dona Helena, que era menorzinha, a gente achou que ela ia ficar bem de boinha. Ela é a gêmea 1, ela estourou a minha bolsa. A bolsa delas, no caso. E acabou na madrugada resolvendo nascer. Nasceram dia 8 de março, Dia das Mulheres. São o meu presentinho. Graças a Deus, elas nasceram com muita saúde. Nasceram, mesmo sendo prematura de 35 semanas, elas nasceram super bem. Nasceram com peso ideal, assim, com mais de 2 quilos. E minha perfeição. E demais foi isso, né? Ali a parte da minha gestação. Elas nasceram de 35 semanas, né? No caso, foi prematura, né? No calendário de gestação, elas eram prematuras. E que nasceram antes porque a dona Helena, que era menorzinha, a gente achou que ela ia ficar bem de boinha. Ela é a gêmea 1, ela estourou a minha bolsa. A bolsa delas, no caso. E acabou na madrugada resolvendo nascer. Nasceram dia 8 de março, Dia das Mulheres. São o meu presentinho. Graças a Deus, elas nasceram com muita saúde. Nasceram, mesmo sendo prematura de 35 semanas,
Elas nasceram super bem, nasceram com peso ideal, assim, com mais de 2 quilos. E minha perfeitinha. Elas são minhas perfeitinhas. Elas foram pra neonatal, né? Eu automaticamente, como estourou minha bolsa, eu entrei em trabalho de parto. Tentei ter o parto normal, porque tava encaixada, mas sem sucesso. Aí fui pra cesariana. Assim, gente, se vocês quiserem, eu posso falar detalhado, assim, o meu trabalho de parto, como é que foi a bolsa, trabalho de parto e tudo mais, se vocês quiserem, né, saber mais detalhado. E daí fui pra cesariana, a Helena nasceu, assim, veio, bateu a foto comigo. A Bia, ela acabou nascendo um pouquinho mais cansadinha, dela foi pra neonatal já direto, eu não tenho foto do nascimento da Beatriz. Mas também nada que foi muito grave. A Beatriz, ela nasceu encapsulada. Ela nasceu dentro da bolha dela, assim, a coisa mais linda. Então, acabou na hora do nascimento, ela ficou meio cansadinha, ela não conseguia respirar direito, então eles tiveram que fazer toda aquela sucçãozinha nela, aí botaram um Pepac, um nomezinho, um negocinho, bota no nariz dela pra ela respirar. Então, daí ela foi pro neonatal, meu esposo foi junto, né? Enquanto eu tava me arrumando lá na maca. Mas, tipo, foi coisinha de 15 minutinhos, ela ficou só naquele respiradorzinho, depois ela ficou bem. E daí elas ficaram no neonatal só uma semaninha. E só pra elas completarem ali os 9 meses, que eles só podem liberar com 9 meses. E só bênção. E é isso, gente. No fim deu tudo certo. Essa daqui é a Bia, nossa bolotinha. A Heleninha acabou cansando de esperar eu terminar o vídeo. E vão acompanhando a gente. Tem muita coisa pra gente mostrar pra vocês desse desenvolvimento dessas princesinhas, tá? E vão me mandando o que vocês querem saber, o que ficou de curiosidade. E eu vou falando pra vocês, tá? Beijo!